Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Suma contra os Gentios. A dupla função do sábio. Aqui é uma pequena introdução à Suma, né? Os 10 primeiros capítulos do Contra os Gentiles, ou Contra os Gentios, constituem um notável tratado da sabedoria. Desse conjunto, extraímos esse texto inicial, a noção de sabedoria, ainda que não banal em aparência, é absolutamente característica da filosofia de São Tomás, o gênio ordenador por excelência. Esta página será, portanto, uma introdução bastante eficaz a seu espírito. A verdade será proclamada por minha boca, e meus lábios farão murchar a impiedade. Provérbios 8, versículo 7. O uso comum que deve ser seguido, segundo estima o filósofo, no emprego dos nomes. Está no livro de Aristóteles, né? Sobre tópicos no ponto B, no livro 1, número 109, e também no número 33 e o 30. Fez universalmente serem chamados sábios aqueles que ordenam corretamente as coisas e as distinguem bem. Assim, entre as diferentes características reconhecidas no sábio, o filósofo coloca que é do sábio ordenar. Está no livro de Aristóteles, no livro da Metafísica, né? Ora, dado que uma coisa é ordenada a um fim, é a partir desse fim que se deve necessariamente tomar a regra, segundo a qual a coisa deve ser dirigida e ordenada. Pois é quando, convenientemente ordenada a seu fim, que cada coisa está mais bem disposta, segundo o seu fim, para cada uma o seu bem. Assim vemos, nas artes um dirigir o outro, e de algumas maneiras ser seu mestre. Quando este outro se refere a ele como seu fim, assim, a arte médica exerce sua maestria sobre a arte da farmácia, e a ordena pelo fato de que a saúde é objeto da medicina, melhor dizendo, é o fim de todos os produtos farmacêuticos confeccionados pela farmácia. E é isso que se vê semelhantemente na arte da pilotagem, em relação à arte das construções navais, e na arte militar, em relação à arte equestre e a toda técnica preparatória de guerra. As artes que exercem sua matéria sobre outras foram denominadas arquitetônicas, ou seja, artes maiores. Assim, os seus técnicos, que se chamam arquitetos, reivindicam para si o nome de sábios. Mas como esses técnicos, interessando-se pelos fins de algumas coisas particulares, não alcançam o fim universal do todo, eles são chamados de sábios em tal ou tal matéria. É assim que é dito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Como um sábio arquiteto, coloquei o fundamento. O nome puro e simples de sábio é reservado, ao contrário, somente àquele que se dedica a conhecer o fim do universo. Fim que é igualmente o princípio da universidade das coisas. Assim, segundo o filósofo, geralmente quando Santo Tomás fala o filósofo ou filósofo, né, artigo definido singular, é referindo-se a Aristóteles, né? É do sábio considerar as causas mais altas. Está no livro de Aristóteles, Metafísica, no número 981, também no número 28 e 29 e no número 982. Ora, o fim último de cada coisa é aquele que é visado por seu primeiro autor ou promotor. Mas o primeiro autor e promotor do universo é uma inteligência, como se mostrará adiante. Então, o fim último do universo deve ser o bem próprio de toda inteligência. Ora, esse bem é a verdade. A verdade deve, portanto, ser o fim último de todo o universo. E ao considerá-la, a sabedoria deve se apegar a ela como a seu princípio. É assim, para a manifestação da verdade, que a sabedoria divina, revestida de nossa carne, atesta ter vindo ao mundo, dizendo:
segundo São João, no capítulo 18, versículo 37. Eis porque nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ora, o filósofo estabelece também que a filosofia primeira é a ciência da verdade, não de qualquer verdade que seja, mas daquela verdade que é a fonte de toda a verdade, ou seja, a que tange o primeiro princípio, a qual tudo deve o ser, e do qual, por consequência, a verdade é igualmente o princípio de toda a verdade. Com efeito, as coisas se ordenam na verdade como no ser. Também está no livro de Aristóteles da Metafísica. Mas ao mesmo tempo, é ao mesmo que se compete perseguir um dos contrários e excluir o outro. Assim, a medicina que persegue a saúde expulsa a doença. Então, tal como é do sábio meditar e oferecer a verdade aos outros, sobretudo aquela que é relativa ao primeiro princípio, do mesmo modo, é dele combater os erros contrários. Portanto, é conveniente que a dupla função do sábio esteja indicada pela boca da sabedoria no texto que colocamos em destaque, a saber, tendo-o meditado, proclamar a verdade divina, que é a verdade por antonomasia. É isso que evoca o primeiro versículo. A verdade será proclamada por minha boca. E combater os erros contrários, e isso evoca o segundo versículo. E meus lábios farão murchar a impiedade. Fórmula, melhor dizendo, perdão, em que o erro contra a verdade divina é designado pelo fato de que é contrário à religião, a qual é igualmente denominado piedade. Assim, como o erro contrário recebe o nome de impiedade. Então aqui um pouquinho da introdução da Suma contra os Gentios. São 4 livros. E uma das melhores traduções que tem que tem em espanhol, né, dos autores cristianos, dos autores cristãos. E a edição Loyola também, a editora Loyola está fazendo a tradução também desses livros. E, se eu não me engano, os 4 já estão traduzidos em português. Aí, geralmente, como acontece na Suma Teológica, um lado é a parte em latim e a outra parte é traduzida no português ou no espanhol, se for na língua vernácula, né, daquele país. A outra parte seria no latim. Então aqui é uma pequena introdução, o pensamento de Santo Tomás acerca do sábio, mas é uma pequena introdução mesmo, aqui da Suma contra os Gentios.